Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Te adoramos, ó Senhor, dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, Senhor. Esta deve ser a sua confiança para todo o tempo, em todas as ocasiões, em qualquer circunstância. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Há bem pouco tempo celebramos nesta manhã a grandeza do reino de Deus. E mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos. Você aí, nós aqui e todos juntos, buscando a presença do Senhor. Durante esta semana, com todos os cuidados que teremos que ter, com todas as mudanças de calendário, decisões do Estado e do município, nós queremos continuar fazendo a diferença como crentes em Cristo Jesus, com a nossa fé, com a nossa esperança, abençoando pessoas e fazendo sempre o que é a nossa missão como igreja, glorificar a Deus e abençoar vidas. Portanto, não esmoreça nesta semana, ligue para alguém, encoraje alguém, gaste esse tempo precioso buscando na palavra de Deus a força que Ele tem para nos ajudar a lidar com esse tempo difícil. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, que Deus tenha misericórdia das nações, que Deus abençoe o seu povo e abençoe a sua igreja. Então você de toda parte que faz agora parte e se soma a nós nesse culto de louvor e de adoração, que a graça e a misericórdia de Cristo seja sobre a sua vida. Quero convidar você para um tempo de oração, para esse momento de intercessão na presença do nosso Deus. Então, todos os que estão participando do culto nesta noite, elevemos as nossas vozes, levantemos um clamor aos céus, pedindo a ajuda do Senhor para a nossa vida.
poderoso e eterno Deus, estamos na Tua presença, Senhor, porque esse é o lugar para ficarmos e permanecermos. Andar com o Senhor é um grande privilégio que nós temos. E isto não é por causa de nossa dignidade, porque não somos dignos, mas por causa do Teu amor e da Tua bondade. Porque o Senhor consagrou um novo e vivo caminho, por meio de Jesus e do Seu sangue. Nesta noite nos achegamos a Ti, humilhados, reconhecendo nossa fraqueza e os nossos pecados, mas exaltando o nome da Tua glória. Senhor, eu te peço que o Teu favor seja sobre a família Sinai, sobre todos os que têm trilhado esse tempo difícil pela fé. Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. É pela fé que temos recebido dia a dia. Temos depositado a nossa confiança no Senhor. E sabemos que debaixo das Tuas asas, ó Deus, debaixo da Tua potente mão, nós estamos seguros desse lugar. Ó Deus, que a Tua vontade seja conhecida pelo Teu povo. E que façamos aquilo que agrada ao Senhor. Eu peço, Senhor, o Teu favor e o Teu agir sobre nós em mais uma semana. Que a Tua mão em tudo nos conduza. Que o Senhor abençoe cada pessoa, homem ou mulher, adulto ou criança, que está nesse momento participando desse culto. Pai, que a vida de cada uma destas pessoas seja fortalecida no Senhor e na força do Seu poder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Claro que nós estamos agradecidos a Deus pelo privilégio de andar com Ele a cada momento de nossas vidas, e temos crescido com essa experiência. São estações tão diferentes, são dias tão difíceis, mas que bom que o povo de Deus segue marchando com fé e com a confiança no Senhor. Quero convidá-lo a recitar Isaías 41, verso de número 10. Esta é a mensagem que tem feito parte do nosso dia a dia. Eu vou ler uma vez e quero convidar você para recitar comigo. Isaías 41, verso 10 diz assim: por isso não tema, porque estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Louvado seja Deus. Vamos dizer juntos? Por isso, não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É com esta certeza que eu quero convidar você para louvar a Deus. Louve, exalte o nome do Senhor e não tenha medo, tenha fé na presença e no poder de Deus. Sobre mim, Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus tem sido
como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Boa noite, meu irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar que nos assiste agora. Eu queria dizer para você, meu irmão, sossegue, sossegai. Seja qual for a sua tempestade, o Senhor está no nosso barco. Ele repreende qualquer vento, qualquer mar agitado e te conduz seguro para o caminho. Vamos cantar essa música agora? Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, meu irmão. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Cante aí na sua casa. Sossegai. Com
Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Sossegue, meu irmão, porque o Senhor está no seu barco e nós temos um Deus de amor. Nós pertencemos a Ele, somos propriedade dEle. E Ele não vai deixar nada de ruim nos acontecer. Ele está conosco todos os dias. Vamos continuar louvando o Senhor, dizendo que como é bom poder pertencer a esse Deus. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Jesus vai nos buscar, vai nos salvar. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Vamos repetir? Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer, cante, meu irmão, aquilo que te dá esperança. Como é bom, como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti,
que você descanse no Senhor e tenha a confiança de que Ele está com você. Quero convidar cada pessoa a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Encontramos aqui o chamado para o ministério. Esta é a declaração do chamado de Deus a Ezequiel, capítulo 2, os versos de 1 a 10. O tema para a mensagem desta noite é: não tenha medo de viver os planos de Deus. Não tenha medo de viver os planos de Deus. Você pode repetir isso comigo? Não tenha medo de viver os planos de Deus. Mais uma vez agora. Não tenha medo de viver os planos de Deus. Amém. O Senhor seja louvado por isso. Esta voz me disse: filho do homem, fique em pé e eu falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos, e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Verso de número 7. Você lhe dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritos lamentações, gemidos e ais. Para esse tempo de meditação da palavra, quero convidar você, em instantes apenas, a falar com Deus, dizendo: Deus, fale comigo nesta noite. Aí onde você está, faça com sinceridade esta oração. Amém. Sabe que quando as pessoas de diferentes lugares, num momento como esse, quando ouvem a palavra de Deus, fazem uma oração sincera, dizendo assim: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu tenho certeza que, para além das limitações do pregador, para os recursos tecnológicos e todas as circunstâncias que podem cooperar ou atrapalhar nesse momento, aquele anseio no seu coração de ouvir a voz de Deus deve se sobrepujar a toda e qualquer dificuldade. Ora, ler o livro do profeta Ezequiel é para nós um livro de grande impacto. Ezequiel é um profeta do exílio, e só por ser um profeta do exílio, ou seja, ele é um homem chamado por Deus para falar a mensagem de Deus, enquanto as pessoas estão vivendo no exílio babilônico. E isto pode significar duas coisas das mais importantes na história do povo de Deus. Ora, pelo fato de estarem no exílio, eles estão então num período de julgamento e castigo de Deus,
por causa da rebeldia dos seus pais, por causa dos descaminhos daqueles que um dia trilharam o caminho do Senhor e agora estão vivendo o caminho de sua desobediência. Por isso foram vencidos pelas nações inimigas, por isso foram vencidos pelos poderosos reis, por isso a Babilônia tem poder que se eleva ao poder de Judá, ao poder de Jerusalém. Então é importante entender que no meio do castigo, que no meio da aflição, e pelo fato de estarem humilhados e sobrepujados pelas nações inimigas, Deus lhes manifesta a sua voz. Em tempos de adversidade, não temos que ficar titubeando se Deus está ou não nos vendo, não temos que tropeçar em meio às dificuldades do caminho, imaginando se nós somos ou não escolhidos de Deus. Temos que seguir em frente, confiando de que apesar de todas as circunstâncias, de todo o domínio, de todas as dificuldades que estão vindo contra nós, nós temos a palavra de Deus, que vai ao nosso encontro com conforto e com a advertência, mesmo em tempos difíceis. Por isso Ezequiel é o profeta do exílio que leva a mensagem de Deus para o povo de Deus que está em rebeldia contra Deus. Então, podemos dizer que existem duas coisas que se fazem presente nesse cenário. Sabe o quê? Em tempos difíceis existe rebeldia. Claro que existe. Não é preciso nem olhar somente para o texto bíblico para entender isso. Basta olhar à nossa volta. Os jornais, eles têm demonstrado que apesar de todos os decretos, muitas pessoas estão nas ruas como se nada tivesse acontecido. Há grandes aglomerações. Mesmo em tempo de adversidade, o que não falta é a desobediência e a rebeldia. Esse texto vai mostrar também esta realidade. Mas uma coisa que esse texto faz referência é a presença do profeta no meio de um cenário que é de julgamento, que é de adversidade, onde o povo de Deus está vivendo com rebeldia. A palavra de Deus é levada a eles. A palavra de Deus está sendo ali conduzida pelo profeta do Senhor, e o seu nome é Ezequiel. Sabe o que significa Ezequiel? O Senhor fortalece. Repita comigo: o Senhor fortalece. Essa é a mensagem que nós podemos encontrar nesse trecho e nesse texto da palavra de Deus. Minha oração é que o Senhor fortaleça você, que o Senhor abençoe você nesses dias. Agora, quando olhamos para o chamado de Ezequiel, nós podemos aprender tanto a respeito desse tema. Não tenha medo de viver os planos de Deus. O profeta Ezequiel tem uma grande responsabilidade como servo de Deus, e o chamado para falar a palavra de Deus vem num contexto de hostilidade, e nesse contexto de hostilidade, Ezequiel 2, os versos 3 até o verso 7, ele vai declarar que contexto de adversidade é esse. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. É bom saber que Deus tem olhado o seu povo, não importa onde ele esteja, em que situação esteja vivendo. Olha como esse contexto é um contexto de adversidade. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Meu irmão, quando Deus aparece a Ezequiel para dizer: vai aos filhos de Israel, porque eles prevaricaram contra mim até hoje, até o dia de hoje. Você pode imaginar que pessoas que desobedecem a Deus poderiam, quem sabe, ouvir uma declaração assim: nunca mais, jamais
ou nem mais uma vez eles vão ouvir a minha voz. Mas o Senhor está dizendo a Ezequiel, mesmo hoje, quando eles são rebeldes, eu envio você para ir à casa dos filhos de Israel. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Queridos irmãos, eu quero fazer 4 destaques nesta apresentação do profeta Ezequiel. É o começo, é a convocação do seu ministério para fazer a vontade de Deus, e como isso nos ensina sobre o fato de não termos medo de viver os planos de Deus, porque o Senhor não nos chamou para viver os seus planos como se nenhuma adversidade tivéssemos que enfrentar, mas ao contrário, ao chamar Ezequiel, ele faz uma advertência do cenário difícil que é aquele que ele vai encontrar, das adversidades que vão cercar a sua vida, enquanto ele se ocupa de obedecer a Deus. E é então, por isso que eu quero destacar 4 coisas importantes a respeito desse chamado de Ezequiel. Diante disso, não tenha medo, não temas, mesmo que falem mal. Quando Ezequiel está sendo chamado para obedecer a Deus, o Senhor lhe faz uma advertência: não tenha medo das palavras deles, não tenha medo do que eles disserem, do que eles vão falar. Querido irmão, querida irmã, amigo, de onde você estiver ouvindo a mensagem do Senhor nessa noite, confie que ao obedecer a Deus, o seu compromisso não é com o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas declaram sobre você, se há uma aprovação ou uma reprovação. Ezequiel está comprometido com Deus, é o Senhor quem o fortalece, o Senhor lhe dá a mensagem, o Senhor lhe diz aonde ele tem que ir e o que tem que fazer, apesar de falarem mal. Você tem vivido a sua fé nesses dias num contexto de pessoas que dizem coisas boas ou coisas desagradáveis sobre o seu testemunho de fé? Ora, não tenha medo do que as pessoas dizem nesse momento, é uma realidade que nós temos que encarar. Sabe por quê? Porque quando obedecemos a Deus, quando queremos fazer a sua vontade, nós encontramos pela frente pessoas que falam mal de nossa fé, pessoas que nos julgam por aquilo que levamos em nosso coração, por aquilo que declaramos com a nossa vida e com a nossa fé, por aquilo que cantamos, pelo que fazemos. Então, você não deve ter medo daquilo que você ouve por aí, das falas que você tem ouvido nesse tempo. Não foram poucas vezes que as Escrituras, elas fizeram essa advertência, de que nem sempre o que você ouve é encorajador, nem sempre o que você ouve vai estimular você a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus. É diante disso que Ezequiel está vivendo o seu chamado, e é para esse chamado que o Senhor diz: não tenha medo das palavras deles. Queridos irmãos, eu não tenho dúvida de que por aqui nós estamos sendo muito atingidos, muito atacados, ou quem sabe o medo está entrando no nosso coração por causa daquilo que está chegando aos nossos ouvidos. Então, apesar de todas as circunstâncias que cercam a nossa vida nesse momento, e do peso de tudo que temos que ouvir, obedeça ao Senhor, siga os planos de Deus. Quando Deus chama Ezequiel, o Senhor está chamando, não para que ele seja aplaudido
pelas pessoas a quem ele vai levar a sua mensagem. Então não espere o aplauso das pessoas. Viva seguramente a vontade de Deus na sua vida. Uma segunda coisa que ele vai destacar é que nós não devemos ter medo, apesar de estarmos entre sarças e espinhos. Quando Deus chama Ezequiel, ele diz: não tenha medo das palavras deles, mas ele diz: mesmo que você esteja entre sarças e espinhos. Ora, o que significa isso? Significa que o ambiente aonde Deus manda Ezequiel exercer a sua missão, não é só um ambiente onde as pessoas estão dispostas a falar mal do compromisso de Ezequiel, mas esse também será um ambiente hostil, e o Senhor comparou esse ambiente a sarça e espinhos. Isto é como eu me sinto. Eu quero dizer para você que nós não devemos obedecer a Deus somente quando estamos num contexto onde nós nos sentimos confortáveis. Você pode pensar sobre essa realidade, sarças e espinhos? Você já se sentiu incomodado no meio das pessoas, pelo que elas estavam fazendo, ou fazendo contra você, ou fazendo na sua presença? Você já se sentiu num lugar assim? Ou mesmo você já andou num ambiente onde na realidade estivesse diante de sarça e de espinhos? Há uma planta conhecida no Nordeste, chamada cansanção. Parece como uma flor amarela que às vezes encanta os olhos, mas quando nós nos encostamos naquela planta, há um espinho que não só ele agride a nossa pele, mas ele começa a gerar uma reação e uma coceira e uma queimadura que não tem como dizer que aquilo é confortável, porque é totalmente desconfortável. Quando Deus chama Ezequiel para cumprir a sua missão, ele está fazendo uma advertência. Ele certamente, não é possivelmente, ele certamente vai estar diante de situações desconfortáveis, desfavoráveis, em que ele pode se sentir pressionado a não fazer a vontade de Deus, a não seguir os planos de Deus, mas o que ele deve fazer é obedecer os planos de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e irmã, também nesse tempo, eu quero dizer a você: não tenha medo, ainda que você se sinta desconfortável, ainda que você entenda que existem espinhos ou sarça, tenha a confiança de que obedecer a Deus é experimentar a força que vem de Deus para, inclusive, atravessarmos situações assim. Ezequiel significa o Senhor fortalece. Que esse tempo seja um tempo de Ezequiel na sua vida, seja um tempo da força do Senhor. Eu tenho olhado à volta das histórias que marcam esse tempo na vida de nossa igreja, de muitas famílias, e nós precisamos intensificar as nossas orações, porque quando nós ouvimos os testemunhos dos nossos irmãos, alguns são testemunhos de milagres e de curas e de vitórias, outros são testemunhos de que os problemas se intensificaram ainda mais. Não estamos todos em Sinai vivendo a mesma experiência, cada um está vivendo uma realidade. Eu posso dizer que a quarentena, esse tempo de isolamento, não tem sido o mesmo para todo mundo. Ele é muito particular, ele é muito peculiar para cada pessoa, porque só você sabe como estão sendo os espinhos desses dias. Mas para você também a palavra do Senhor é: não tenha medo
de viver os planos de Deus, apesar de. Uma quarta lição e observação que nós podemos guardar em nosso coração a respeito do chamado de Ezequiel e aprendermos a não termos medo de fazer a vontade de Deus é: não temas, mesmo que habites com escorpiões. Meu irmão, tem gente que cria passarinho, tem gente que cria gato, cachorro, e isso tudo parece ser muito confortável, parece fazer parte da nossa vida e da nossa família, mas o texto não fala de animais domésticos, mas fala de figuras peçonhentas, ao dizer a Ezequiel: cumpra a palavra de Deus, mesmo que você esteja no meio de escorpiões. Dá para você se sentir confortável se você descobre que tem um escorpião na sua casa? Dá para você se sentir confortável se você descobre que há um escorpião perto de você? Não só é doída e dolorida a picada de um escorpião, como é venenosa e ameaça a existência, a subsistência e a sobrevivência. Quando Deus chama Ezequiel para cumprir a sua mensagem, ele diz: não tenha medo, mesmo que você esteja entre escorpiões. Nós sabemos que no relacionamento humano, às vezes há veneno entre as pessoas. Nós sabemos que, ainda que as pessoas digam palavras boas, há muita coisa indesejável no coração. Nós podemos enfrentar os dias também diante dessa realidade. O Senhor não está dizendo que a terra para onde Ele vai é uma terra de escorpiões. O Senhor está dizendo: na hora de cumprir a sua missão, Ezequiel, e falar a palavra que você tem que dizer para as pessoas que estão ali, você vai estar como que no meio de escorpiões. Enquanto você aplica o remédio, enquanto você fala dos planos de Deus, o que eles querem é a sua morte, o que eles querem é aniquilar a sua vida, o que eles querem é que você desapareça, eles querem destruir você. Nesse tempo, nós somos chamados a obedecer a Deus, mesmo que ameaças de morte venham sobre nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de obedecer a Deus, de seguir os planos de Deus. Viva essa experiência do Ezequiel, ela há de fazer grande diferença na sua vida. Ora, se não ter medo das palavras, é não ter medo daquilo que ouvimos, não ter medo da sarça e dos espinhos, não ter medo de escorpiões, é não ter medo daquilo que podemos sentir enquanto nós obedecemos a Deus. Eu imagino que muitas pessoas sentem medo nesse momento, e isso faz parte da vida, mas nós não podemos paralisar, não podemos sucumbir, não podemos parar, devemos seguir em frente, com fé, sendo fortalecidos pelo Senhor. O último aspecto que merece a nossa observação, a olhar para o chamado de Deus para Ezequiel, é o fato de que nós não devemos ter medo e devemos viver os planos de Deus, mesmo que o rosto das pessoas seja rosto de reprovação. Ora, falar é não ter medo daquilo que nós ouvimos. Sarças, espinhos, escorpiões é não ter medo daquilo que ameaça o nosso sentir. Mas o rosto deles, fazendo reprovação, é não ter medo da cara feia que eles estão fazendo, é não ter medo daquilo que você vai ver. Quando Deus chama Ezequiel, Ele não está dizendo para Ezequiel: quando você falar, quando você cumprir a vontade de Deus, as pessoas vão sorrir para você. Pelo contrário, o Senhor está dizendo: eles vão fazer cara feia, cara de
discordância, de reprovação, de que você não é bem-vindo. É exatamente por causa disso que nós podemos nos encorajar quando somos chamados a obedecer a Deus, porque mesmo que não haja aprovação, mesmo que aquilo que nós estamos vendo seja assustador, seja disforme, seja desconcorde ao que estamos fazendo, devemos obedecer a Deus, devemos seguir em frente, devemos cumprir os planos de Deus na nossa vida. Então, a mensagem para você nesta noite é: não tenha medo de viver os planos de Deus. O cenário pode ficar difícil, mas o Senhor diz: eu te fortaleço. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Querido irmão e irmã, cada pessoa que ouve a voz do Senhor nessa noite, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Jesus é o plano perfeito de Deus. Não tenha medo de assumir o seu compromisso com Cristo, não tenha medo de declarar a sua fé, não tenha medo de ser um discípulo de Jesus, não tenha medo das adversidades, não tenha medo do que você pode ouvir, não tenha medo de como você pode se sentir ameaçado nesse tempo, e não tenha medo de como as pessoas podem reprovar a sua escolha por Cristo Jesus, mas tenha confiança de que em tudo isso, Deus lhe fortalece. Que a força do Senhor esteja sobre sua vida, que o Senhor fortaleça você a cada instante. Há irmãos enfermos agora, há algumas pessoas que assistindo a esse culto estão no hospital, que o Senhor lhe fortaleça aí, que a graça e o poder do Senhor seja sobre a sua vida, que a cura do Senhor se manifeste em todo o seu ser, em todas as suas células. Talvez você esteja em casa desanimado, tenha fé, confie no Senhor, se fortaleça em Deus, entregue sua vida a Jesus. Num tempo como esse, é que muitas pessoas estão nascendo de novo. Num tempo como esse, é que muitas pessoas estão tendo a sua fé provada pelo fogo, provada pelas adversidades. Mas eu tenho certeza de que em tudo isso, você está cada dia mais experimentando a boa e preciosa vontade de Deus. Então, que o Senhor levante você esta semana, que você cante louvores, que você pregue a palavra de Deus, que você leia as Escrituras, que você encoraje o seu vizinho, que você mande uma mensagem de esperança para um amigo, que você ligue para alguém conhecido, alguém da vizinhança, que você faça diferença com a declaração de que Deus é quem lhe fortalece. Ele lhe deu uma missão. Sinai tem uma missão muito clara: glorificar a Deus através de tudo que fazemos e abençoar vidas. Essa é a nossa missão. Quero orar por sua vida nesse momento. Pai bondoso, Deus eterno, grandioso e poderoso, nesta noite, enquanto manifestamos, ó Deus, nossa fé através da pregação, através dos cânticos e das orações, nós pedimos, Senhor, a tua boa mão, fortalecendo cada pessoa que está ao alcance desse vídeo nesta noite. Que este culto, Senhor, seja o grande despertamento para tantos corações aflitos. Pai, que nenhuma barreira nos impeça de fazermos a vontade de Deus. Enquanto, Senhor, caminhamos para fazer a tua vontade, que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe com uma semana vitoriosa, na paz e na bênção do eterno Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que o Senhor
lhe dê uma semana muito abençoada e fortalecida em nome de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz.